O início, 3 de agosto de 1992, Necrópole São João, Porto, Portugal. Naquela noite, o céu estava nublado e as estrelas estavam escondidas por trás das nuvens. O vento soprava suavemente entre as lápides, criando um murmúrio melancólico que ecoava pelos corredores do cemitério. João, um coveiro de meia-idade com cabelos grisalhos e olhos profundos, estava trabalhando na Necrópole São João, no coração da cidade do Porto. Usava uma boina preta e um casaco surrado que o protegia do frio da noite. Apesar de estar acostumado a trabalhar no silêncio das noites, havia algo diferente naquela noite de 3 de agosto de 1992. João sentia um calafrio percorrendo sua espinha, e seus pensamentos vagavam por lembranças sombrias e histórias que teria ouvido ao longo dos anos. O cemitério, com seus túmulos antigos e mausoléus em ruínas, parecia ganhar vida sob a luz fraca do luar que atravessava as nuvens. As sombras se moviam de maneira sinistra, e a sensação de estar sendo observado era constante. João, munido de sua pá-lanterna, estava cavando uma sepultura perto da ala mais antiga do cemitério, onde as árvores retorcidas e os túmulos abandonados criavam um cenário digno de um romance gótico. As lápides eram cobertas por musgos, e algumas estavam tão gastas pelo tempo que seus nomes já não podiam mais ser lidos. Enquanto João caminhava ao cavar, ele ouvia o som de seus próprios passos, quebrando o silêncio e ecoando como um metrônomo constante. A cada movimento da pá, ele sentia a terra úmida e fria sob seus dedos, um lembrete da transitoriedade da vida. Naquela noite, João estava mais pensativo do que o normal, refletindo sobre os mistérios da morte e do além. Ele não conseguia deixar de pensar nas histórias que ouvia sobre aparições e eventos inexplicáveis que supostamente aconteciam na Necrópole São João. João nunca havia presenciado algo assim, mas não podia negar que sentia uma presença estranha e inquietante naquela noite. Conforme a noite avançava, João sentia a atmosfera se tornar mais densa, como se algo estivesse prestes a acontecer. Ele estava cada vez mais convencido de que aquela noite seria diferente de todas as outras, e que algo ou alguém estava prestes a cruzar seu caminho. E assim, naquele cenário noturno e sombrio, a história de João e a adaga amaldiçoada começaria a se desenrolar. A visita inesperada, 15 de agosto de 1992. Na noite de 15 de agosto, o ar estava pesado e carregado de umidade, anunciando uma tempestade iminente. O vento sussurrava entre as árvores, fazendo com que os galhos retorcidos dançassem como se estivessem vivos. A lua, quase cheia, projetava sombras alongadas e sinistras pelos caminhos do cemitério. João estava novamente cavando uma sepultura, desta vez na ala oeste da Necrópole São João, onde os túmulos mais recentes estavam localizados. Ele tinha acabado de acender um cigarro e se apoiava na pá, observando as chamas dançarem nas velas colocadas perto do local do enterro. O fumo do cigarro misturava-se ao cheiro de terra molhada, criando uma atmosfera melancólica e sombria. Foi nesse momento que João ouviu passos se aproximando. Ele franziu a testa, pois visitantes noturnos eram raros no cemitério, especialmente em uma noite tão inóspita. Os passos pareciam vir da direção dos túmulos antigos, e João se perguntava quem poderia estar lá àquela hora. Enquanto os passos se aproximavam, João notou uma figura sombria surgindo das sombras. O homem era alto e esguio, com cabelos longos e negros que esvoaçavam ao vento. Ele vestia um sobretudo escuro, cuja gola alta ocultava parcialmente seu rosto pálido e anguloso. A figura caminhou até o túmulo de mármore branco que estava próximo e, com um movimento hesitante, colocou a mão sobre a lápide. Seus olhos, negros como a noite, refletiam a luz das velas, e ele parecia estar procurando algo ou alguém. João, intrigado e cauteloso, se aproximou do estranho, perguntando se ele precisava de ajuda. O homem, com uma voz profunda e melódica, respondeu que estava procurando pelo túmulo de um parente falecido há muitos anos, mas que estava tendo dificuldades para encontrá-lo. O coveiro, sempre disposto a ajudar, colocou o cigarro no canto da boca e se ofereceu para acompanhar o homem em sua busca. Juntos, eles caminharam pelos corredores do cemitério, iluminados apenas pela luz fraca da lua e pelas chamas trêmulas das velas. Conforme caminhavam, João notou que o homem parecia incomodado, como se estivesse carregando um grande peso nos ombros.
Ele também percebeu que, apesar da umidade e do frio, o homem não parecia sentir o desconforto do clima, o que o fez questionar ainda mais a identidade do estranho visitante. Assim, naquela noite tempestuosa de agosto, João se viu ajudando o homem misterioso, sem saber que aquele encontro mudaria sua vida para sempre e o levaria a uma aventura repleta de perigos e mistérios. Enquanto andavam pelo cemitério, a chuva começou a cair, molhando a terra e transformando os caminhos em riachos de lama. O homem, cujo nome ainda era desconhecido para João, contou breves histórias sobre seu parente, mas evitava entrar em detalhes. João percebeu que o estranho hesitava em compartilhar informações, o que aumentava ainda mais a curiosidade e a desconfiança do coveiro. As gotas de chuva, cada vez mais pesadas, batiam nas lápides e folhas das árvores, criando uma sinfonia melancólica que acompanhava os dois homens em sua busca. O vento uivava, como se estivesse tentando alertá-los sobre os perigos que os aguardavam. Enquanto caminhavam, a chuva e o vento pareciam aumentar de intensidade, como se a natureza quisesse impedi-los de seguir em frente. Mesmo assim, João e o homem misterioso continuavam determinados, sentindo que estavam cada vez mais perto de encontrar o túmulo procurado. Finalmente, após horas de busca, eles se encontraram em frente a uma sepultura antiga e quase esquecida. O homem, visivelmente emocionado, confirmou que aquela era a última morada de seu parente. A lápide desgastada pelo tempo, mal revelava o nome do falecido e a data de seu sepultamento. O vento e a chuva, agora furiosos, pareciam querer arrancar as árvores e derrubar as lápides. Entretanto, o homem misterioso parecia alheio a tudo isso, como se estivesse imerso em uma profunda meditação. Enquanto se preparavam para deixar o local, o homem revelou um segredo aterrorizante para João: seu parente era um notório feiticeiro que havia sido enterrado com um artefato amaldiçoado. Segundo a lenda, a adaga de prata ornamentada possuía poderes malignos e não deveria cair nas mãos erradas. A revelação abalou João, mas também despertou nele uma coragem inabalável. Naquele momento, ele decidiu que ajudaria o estranho a recuperar a adaga e garantir que o artefato perigoso fosse mantido longe do alcance de pessoas mal intencionadas. O encontro inesperado naquela noite chuvosa marcou o início de uma jornada sombria e perigosa para João, que o levaria aos limites de sua coragem e determinação. Juntos, eles enfrentariam o desconhecido e lutariam contra forças obscuras em busca da adaga amaldiçoada. O segredo revelado, 30 de agosto de 1992. Na noite de 30 de agosto, uma névoa espessa e enigmática envolvia a necrópole São João, tornando difícil distinguir os contornos das lápides e mausoléus. A lua estava escondida atrás de uma cortina de nuvens, e o silêncio era quase palpável, como se toda a vida tivesse sido suspensa, aguardando a resolução do mistério da adaga amaldiçoada. João encontrou-se novamente com o homem misterioso no cemitério. Através de pesquisas e conversas com moradores locais, eles haviam descoberto informações cruciais sobre o feiticeiro e a adaga. O homem, cujo nome era Vasco, tinha passado a confiar em João e revelou mais detalhes sobre sua história e a razão de sua busca. Vasco contou que a adaga pertencera a um antepassado seu que havia praticado magia negra e feito um pacto com forças obscuras. Acreditava-se que a adaga era a chave para liberar um poder maligno capaz de causar grande destruição. A missão de Vasco era encontrar a adaga e protegê-la, impedindo que caísse nas mãos erradas. A busca pela adaga, 13 de setembro de 1992. Na noite de 13 de setembro, João e Vasco decidiram que era hora de exumar o túmulo do feiticeiro e recuperar a adaga amaldiçoada. Munidos de pás e lanternas, eles começaram a cavar, enquanto a névoa se tornava cada vez mais densa e sufocante. Conforme cavavam, João e Vasco sentiam a pressão no ar ao redor deles aumentar. Parecia que estavam sendo observados por olhos invisíveis, que se escondiam nas sombras e sussurravam nas folhas das árvores. Um sentimento de inquietação crescia dentro deles, como se estivessem prestes a desenterrar algo que deveria permanecer oculto. Depois de horas de trabalho árduo, os dois finalmente alcançaram o caixão do feiticeiro. A madeira estava apodrecida e coberta de fungos, e o cheiro de umidade e decomposição invadia o ar. João e Vasco trocaram um olhar nervoso antes de abrir a tampa do caixão, revelando os restos mortais do feiticeiro. Lá estava ela, a adaga amaldiçoada, descansando sobre o peito do cadáver, com sua lâmina de prata e cabo ricamente ornamentado.
Ela parecia emitir uma aura sombria, e a névoa ao redor deles parecia ganhar vida, como se reagisse à presença do artefato. Com mãos trêmulas, Vasco pegou a adaga e a envolveu cuidadosamente em um pano negro. João, por sua vez, sentiu um calafrio percorrer sua espinha, como se uma força invisível tivesse sido libertada. Naquela noite, João e Vasco selaram o segredo do feiticeiro e da adaga amaldiçoada, jurando protegê-la a todo custo. Eles sabiam que, agora que a adaga havia sido desenterrada, seu poder maligno poderia atrair forças obscuras e pessoas mal intencionadas. O peso da responsabilidade recaía sobre os dois homens, que se uniram e comprometeram-se a garantir a segurança do artefato. Nos dias seguintes, João e Vasco trabalharam juntos para encontrar um esconderijo seguro para a adaga. Eles pesquisaram textos antigos e consultaram sábios locais, buscando informações sobre como neutralizar o poder maligno do artefato. Enquanto isso, eventos estranhos e inexplicáveis começaram a ocorrer na necrópole São João e nos arredores, alimentando boatos e lendas urbanas entre os moradores da cidade. A névoa, que antes cobria apenas o cemitério, espalhou-se por todo o porto, trazendo consigo uma sensação de inquietação e medo. Sombras se moviam furtivamente nas esquinas e sussurros enigmáticos podiam ser ouvidos no vento, como se a cidade estivesse sendo assombrada por espíritos inquietos. Durante semanas, João e Vasco enfrentaram uma série de desafios e provações, lutando contra forças obscuras e tentando desvendar os segredos da adaga amaldiçoada. Eles viajaram por caminhos sombrios e enfrentaram inimigos ocultos, sempre unidos e determinados a cumprir sua missão. Reunidos na necrópole São João, João e Vasco discutiram seu plano para encontrar um esconderijo seguro para a adaga. Eles decidiram seguir pistas deixadas por antigos textos e sábios locais, que mencionavam um lugar secreto onde objetos de grande poder poderiam ser protegidos. Os dois homens embarcaram em uma jornada pelos arredores de Porto, explorando florestas antigas, cavernas escondidas e ruínas abandonadas. Eles enfrentaram enigmas e armadilhas, testando sua inteligência e coragem, enquanto tentavam desvendar o segredo do esconderijo. Durante a busca, João e Vasco também encontraram aliados inesperados, que compartilhavam seu objetivo de proteger a adaga e garantir a segurança da cidade. Juntos, eles formaram uma irmandade de protetores, jurando lealdade uns aos outros e prometendo proteger o segredo da adaga amaldiçoada. Enquanto viajavam por terras desconhecidas, João e Vasco começaram a perceber que a adaga possuía um poder ainda maior do que imaginavam. Ela parecia atrair tanto a luz quanto a escuridão, e sua influência era sentida em todos os lugares por onde passavam. Era crucial encontrar um esconderijo seguro e impedir que a adaga caísse em mãos erradas. Finalmente, em uma noite enluarada, os dois homens chegaram a um antigo mosteiro, escondido no coração de uma floresta densa e escura. De acordo com os textos que haviam consultado, o mosteiro era protegido por forças místicas e servia como um santuário para objetos sagrados e amaldiçoados. João e Vasco, juntamente com seus aliados, entraram no mosteiro abandonado, onde foram recebidos por uma atmosfera de reverência e mistério. Eles exploraram os corredores silenciosos e as câmaras secretas, buscando o lugar ideal para esconder a adaga. Depois de enfrentar diversos obstáculos e desafios, o grupo finalmente encontrou uma câmara oculta, protegida por antigos selos mágicos e símbolos sagrados. Era o lugar perfeito para esconder a adaga amaldiçoada e garantir que seu poder não caísse em mãos erradas. Com um sentimento de alívio e dever cumprido, João e Vasco colocaram a adaga no centro da câmara, cercada por inscrições protetoras e talismãs poderosos. Eles selaram a entrada e juraram guardar o segredo do esconderijo para sempre. Naquela noite, João, Vasco e seus aliados deixaram o mosteiro, sentindo o peso da responsabilidade em seus ombros, mas também um profundo senso de satisfação por terem cumprido sua missão. Eles sabiam que a adaga amaldiçoada estava segura e que haviam protegido o porto da maldade que a cercavam. O ritual de purificação, 27 de setembro de 1992. Após terem escondido a adaga amaldiçoada na câmara secreta do mosteiro, João e Vasco decidiram que era necessário realizar um ritual de purificação para afastar definitivamente as energias negativas e garantir a proteção da cidade. Eles sabiam que, apesar de terem escondido a adaga, seu poder maligno ainda poderia influenciar o mundo ao seu redor.
Na noite de 27 de setembro, João e Vasco reuniram-se novamente na necrópole São João, desta vez acompanhados por seus aliados e alguns sábios locais versados em magia e espiritualidade. Juntos, eles prepararam o local para o ritual, demarcando um círculo sagrado com velas, cristais e símbolos protetores. Ao longo da cerimônia, os participantes entoaram cânticos e orações, invocando a proteção das forças da luz e pedindo que purificassem a necrópole São João e toda a cidade de Porto. O ar ao redor deles parecia vibrar com energia, e a atmosfera se tornou mais leve à medida que o ritual avançava. Enquanto o ritual prosseguia, João e Vasco sentiram uma profunda conexão com as forças que os cercavam, como se estivessem sendo guiados por uma presença benevolente. Eles perceberam que seu compromisso e dedicação em proteger a adaga e a cidade haviam atraído a atenção de entidades superiores, que agora os auxiliavam na purificação. No auge do ritual, uma luz intensa e brilhante envolveu o círculo sagrado, como se a própria lua tivesse descido à terra para abençoá-los. Os participantes sentiram uma onda de energia purificadora percorrer seus corpos, afastando qualquer resquício de sombra e escuridão. Com o fim do ritual, a luz se dissipou lentamente, deixando para trás uma sensação de paz e serenidade. Os participantes sabiam que haviam sido bem-sucedidos em purificar a cidade e afastar as forças malignas que a ameaçavam. O adeus, 5 de outubro de 1992. Com a cidade de Porto finalmente em paz e a adaga amaldiçoada escondida em seu santuário secreto, chegou o momento de João e Vasco se despedirem. Eles sabiam que a luta contra as forças das trevas nunca terminaria realmente, e cada um tinha seus próprios caminhos a seguir. Na tarde de 5 de outubro, João e Vasco se encontraram pela última vez na necrópole São João. As árvores ao redor do cemitério estavam começando a exibir suas cores de outono, e uma brisa suave sussurrava entre os túmulos e monumentos, como se a própria natureza quisesse abençoar sua despedida. Juntos, eles caminharam pela necrópole, relembrando as aventuras e desafios que haviam enfrentado juntos. Eles compartilharam risadas e lágrimas, fortalecendo ainda mais os laços de amizade e camaradagem que haviam formado durante sua jornada. No final do dia, enquanto o sol se punha no horizonte, pintando o céu com tons de laranja e rosa, João e Vasco se abraçaram, sabendo que esse momento marcaria o início de uma nova fase em suas vidas. Eles prometeram um ao outro que manteriam contato e que sempre estariam prontos para se ajudar em caso as forças das trevas voltassem a ameaçar Porto ou qualquer outro lugar. Com lágrimas nos olhos, Vasco partiu da necrópole São João, deixando João para trás, mas levando consigo a amizade e a memória dos momentos que haviam compartilhado. Ele sabia que sua jornada continuaria, e que muitos outros desafios e perigos o aguardavam, mas também sabia que nunca estaria sozinho, pois o espírito de João e os laços que haviam formado o acompanhariam sempre. João, por sua vez, retornou ao seu trabalho como coveiro, cuidando da necrópole São João com ainda mais dedicação e amor. Ele se tornou uma figura respeitada e admirada pelos habitantes de Porto, que frequentemente procuravam seus conselhos e sabedoria. Embora seu amigo Vasco estivesse longe, João nunca esqueceu o que haviam vivido juntos e o impacto que sua amizade teve em sua vida. E assim, a história de João e Vasco chegou a um novo capítulo, marcado pelo adeus na necrópole São João. Embora separados pela distância, eles continuaram a lutar contra as forças das trevas e a proteger o mundo dos perigos que o cercavam. E mesmo que suas jornadas os levassem a caminhos diferentes, a amizade que compartilhavam permaneceria eterna, um vínculo inquebrável que os uniria para sempre. O legado, 21 de outubro de 1992. Após a despedida de João e Vasco, a cidade de Porto continuou a prosperar, e a lembrança de suas aventuras passou a fazer parte do folclore local. A coragem e a determinação que demonstraram ao proteger a cidade e enfrentar as forças das trevas tornaram-se uma inspiração para as gerações futuras. No dia 21 de outubro, um grupo de cidadãos de Porto decidiu homenagear João e Vasco por seus feitos. Eles se reuniram na necrópole São João e ergueram um monumento em honra aos dois amigos, retratando-os em uma pose heróica com a inscrição aos defensores da cidade, João e Vasco, que com coragem e amizade protegeram Porto das sombras do mal. O monumento logo se tornou um local de peregrinação para os habitantes de Porto e visitantes de outras regiões, que vinham prestar suas homenagens e ouvir as histórias de João e Vasco.
Muitos traziam flores e acendiam velas aos pés da estátua, enquanto outros se sentavam em silêncio, refletindo sobre as lições de coragem, amizade e perseverança que os dois amigos haviam deixado como legado. João, ainda trabalhando como coveiro, visitava o monumento regularmente, sentindo-se ao mesmo tempo honrado e humilde pela homenagem. Ele se lembrava de seu amigo Vasco com carinho e orgulho, e continuava a compartilhar suas histórias com todos que quisessem ouvir. Em seu coração, ele sabia que o verdadeiro legado deles era a amizade inabalável que compartilhavam e o impacto que haviam causado na vida das pessoas ao seu redor. Vasco, em suas viagens para combater as forças das trevas, soube do monumento e sentiu uma profunda gratidão e emoção. Embora estivesse longe de Porto, ele sabia que o legado de sua amizade com João viveria para sempre na memória daqueles que ouviam suas histórias e visitavam o monumento em sua homenagem. E assim, o legado de João e Vasco continuou a crescer, inspirando coragem e esperança no coração das pessoas. A necrópole São João, que antes fora um lugar de medo e mistério, tornou-se um símbolo de perseverança e vitória contra as trevas. E enquanto o tempo passava, a história dos dois amigos e defensores de Porto era contada e recontada, garantindo que seu legado jamais fosse esquecido. A nova geração, 5 de abril de 2003. 10 anos após a despedida de João e Vasco, a cidade de Porto continuava a prosperar sob o legado deixado pelos dois amigos. A história de sua coragem e amizade havia se tornado uma lenda local, passada de geração em geração, inspirando os jovens a enfrentar seus medos e proteger o que era importante para eles. No dia 5 de abril de 2003, um grupo de adolescentes se encontrou na necrópole São João, onde o monumento em homenagem a João e Vasco ainda erguia-se majestoso. Esses jovens, tendo crescido ouvindo as histórias de bravura e sacrifício dos dois amigos, decidiram formar uma sociedade secreta dedicada a proteger a cidade de Porto e combater as forças do mal. Eles se autodenominaram os Guardiões de São João e juraram lealdade uns aos outros, prometendo seguir os passos de João e Vasco, enfrentando as trevas e garantindo a segurança de sua amada cidade. Ao longo dos anos, os Guardiões de São João passaram por um treinamento rigoroso, estudando artes marciais, magia e conhecimentos esotéricos, preparando-se para qualquer eventualidade que pudesse colocar Porto em perigo. Enquanto isso, João, agora um homem mais velho e sábio, continuava a cuidar da necrópole São João com amor e dedicação. Ele sabia do surgimento dos Guardiões de São João e sentia-se orgulhoso de ver uma nova geração inspirada por sua história com Vasco. João tornou-se um mentor para os jovens guardiões, compartilhando com eles suas experiências e ensinamentos, além de guiá-los em sua jornada para proteger a cidade. Vasco, ainda enfrentando as forças do mal em terras distantes, também soube da formação dos Guardiões de São João. Ele sentiu uma imensa gratidão e alegria ao saber que sua história com João havia inspirado uma nova geração a se levantar contra as trevas. Vasco enviou-lhes cartas de encorajamento e conselhos, prometendo que estaria sempre disponível para ajudá-los, caso precisassem. A nova geração de Guardiões de São João honrou o legado de João e Vasco, enfrentando desafios e perigos para proteger Porto. Com o apoio e a orientação de João e Vasco, mesmo à distância, esses jovens se tornaram símbolos de coragem e esperança, provando que a luta contra as trevas é uma batalha constante, mas que a amizade e a perseverança sempre prevalecerão. E assim, a história de João e Vasco continuou a viver através da nova geração de Guardiões de São João, mostrando que o espírito de coragem, amizade e amor pela cidade de Porto era eterno, passando de geração em geração, mantendo vivo o legado dos dois amigos e defensores.